Fábio, seja muito bem-vindo ao BMC Market, um prazer falar contigo novamente. Seja bem-vindo, boa tarde. Cara Felipe, prazer enorme estar com vocês aqui com essa bancada recheada. Professor Cabral, Sara Vale, prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. E aí, Fábio, beleza? Tudo certo. Olha aí. Fábio, é justamente isso que a gente quer conversar contigo, bater um papo a respeito da percepção, da sua percepção e também impacto no mercado de capitais. A gente está vendo, né, uma série de possibilidades de interferências. A gente fala em Petrobras, quando o ministro de Minas e Energia tem, né, uma rixa ou pelo menos algum desentendimento com o presidente da companhia e a possibilidade de haver uma troca, quando o governo também tenta fazer uma movimentação numa empresa privada, que é a Vale, né, na figura do Guido Mantega. Essa questão de governança, queria saber como que você está vendo essa situação e nessas companhias principalmente, que são grandes empresas abertas aqui na nossa Bolsa. Perfeito, Felipe. Eu acho que um ponto importante é a gente ter a noção, né, de que o balanço de risco, a gente falava aqui no bloco anterior, né, no comunicado aqui do nosso Comitê de Política Monetária, que o balanço de risco para empresas estatais no Brasil, ele se deteriorou. Isso não significa que os riscos já se materializaram, ou seja, a gente está falando aqui de ruído, de volatilidade, do que a gente tem visto aqui nos anúncios que têm sido feitos nos últimos meses na companhia. Se a gente volta um pouquinho no tempo, né, pega aqui o nosso DeLorean e volta ali para o ano de 2015, a gente viu que muitas dessas companhias passaram por um processo de melhoria de forma continuada da sua estrutura de governança desde então. Isso foi um ponto bastante positivo do que a gente viu aqui no país. Então, deixando até preferências, obviamente, políticas de lado, mas a gente percebe que essa insistência de trocas frequentes de executivo, que não acontece só nesse governo, aconteceu muito, principalmente depois de 2021, né? Isso deteriora o balanço, a percepção de risco dos investidores, e é isso que a gente tem visto aqui nesse momento, mais uma vez. Quer dizer, a gente está falando aqui de executivos que estão há poucos meses no cargo, isso traz aqui uma percepção também para os investidores de que aqueles planos de investimento que foram desenhados possivelmente não serão também executados, e esses executivos que, a despeito da troca frequente não ser algo desejável, quer dizer, a visão do investidor é muito pragmática, só para concluir essa primeira fala aqui, né, dizer o seguinte, olha, se não existem evidências de que o executivo está performando mal, a pergunta do investidor é por que trocar e não dá tempo, eventualmente, daqueles projetos se materializarem. Eu acho que essa é uma preocupação maior do que a gente tem visto nas estatais, e eu vou chamar aqui, entre aspas, também de paraestatais, Felipe. A gente tem visto isso também acontecer aqui nos últimos meses, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Petrobras, Bolsonaro mudou 3 presidentes para tentar, de algum modo, de forma um pouco mais discreta, mexer na empresa. Lula já colocou já tem boataria que ele pode cair. A Petrobras, ela é maior devido à governança do que os seus presidentes tentando atuar? O que eu estou querendo dizer? Ela é tão blindada de um modo que não adianta você chegar lá querendo fazer a revolução dentro dela, como ela funciona internamente, como a legislação está interna, nesse atual momento não se consegue fazer tanta coisa? Cabral, vamos pegar aqui os números do que aconteceu com a companhia, como eu citei dos últimos anos para cá, né? Ela reduziu de sobremaneira o seu nível de endividamento, teve um pagamento de dividendos por conta de melhorias, obviamente, de gestão que foram implementadas, e isso foi um aspecto muito positivo que aconteceu por lá. Eu já comentei aqui em outras visitas aqui à BMC, né, que a despeito dessa dinâmica de uma das maiores empresas no Brasil, de um setor que responde por cerca de 13% do PIB brasileiro ser algo muito relevante, os investidores ainda assim empregam um desconto muito grande no valuation da companhia. E a sensação no final do dia é de que se a empresa minimamente conseguisse dar um direcionamento sem muito ruído, sem muita volatilidade, sem essa troca frequente, a companhia teria um valuation muito maior.
Eu citei numa outra vinda aqui de uma visita para o investidor americano, que chegou a mencionar que dava um desconto de 50% no valuation da companhia. Então, disso que a gente está falando. Então, quando você me pergunta, Fábio, poxa, teve troca lá, teve troca aqui, isso de alguma maneira passa ao largo de uma companhia que se mostra aqui resiliente? Então, a nossa visão, eu acho que talvez caminha na mesma direção, mas a minha percepção, em particular, é de que a gente já está um pouco anestesiado com essa dinâmica, ou falta de dinâmica, de governança corporativa, mas quando a gente fala de governança, Cabral, não só importa a decisão final, mas fundamentalmente os caminhos e as formas que levaram a esse mesmo resultado. E a forma aqui parece que não tem sido adequada há muito tempo. Fechou. Fábio, continuando nessa pauta, que acho que é a pauta do dia, foi do final de semana, como você bem disse, e até além do relatório dos estrangeiros, que não colocam uma recomendação de compra ainda da Petrobras, mesmo acreditando nesse desconto muito excessivo. Você acha que esse desconto ele sempre vai existir? Ou poderia nós aqui fazermos, como brasileiros, como companhia, enfim, a Petrobras, governo, o que poderia ser feito a mais para ter essa percepção de risco menor e ajudar a ter uma melhor avaliação do ativo, né? Lógico que a gente aqui é sempre preocupado com a valorização do ativo, mas gerar mais emprego, enfim, crescer mais, até a questão da margem equatorial, enfim, é uma questão que vai envolver governo invariavelmente, né? O que poderíamos fazer, né, em termos de governança, todos os pontos, para ter uma companhia melhor precificada, melhor avaliada e crescer com qualidade, com sustentabilidade? Sra. Valesca, essa é a pergunta de um milhão, não sei se de dólares ou de reais aqui, né? Mas considerando o nível do câmbio que a gente está esperando para o final do ano, parece que é melhor ainda continuar em moeda estrangeira, né? A despeito aqui das quedas que a gente tem visto. Mas por que eu estou mencionando isso? Porque é curioso a gente observar que a gente teve ao longo do tempo melhorias da governança. E eu falava no início aqui da minha participação, né, de que o risco não se materializou. Ou seja, a gente está falando aqui de boatos, de risco de troca, que obviamente são percebidos pelo investidor, mas que, de certa forma, se a gente olha para o passado, eles não necessariamente vão acontecer considerando aqui o nível de ruídos que a gente tem vivido no âmbito dessas companhias. Tá? Quando a gente conversa com investidores estrangeiros, eles mencionam assim, Fábio, a gente já está acostumado com isso. A gente enfim, prega esse desconto que a gente mencionou, não é à toa. Agora você pergunta, o que poderia fazer para melhorar um pouco essa dinâmica? E aí a gente volta nessa diferença básica entre você ter uma empresa eminentemente estatal, pega uma caixa econômica, onde tem um único dono, e aí a gente entende com mais naturalidade essa predileção por eventualmente você fazer ali, enfim, uma troca de executivos, ainda que do ponto de vista de governança você tenha uma resistência. Mas quando você pega uma Petrobras, que é, digamos assim, 49% privada, essa falta de relacionamento com seus sócios do setor privado faz com que essa dinâmica de decisão unilateral, ela não caiba para dentro da companhia. Né? E a gente vê que esse histórico ali de trocas insistentes, de ruído, inclusive na eleição de conselheiros, tem prejudicado. Agora, é um prejuízo que eventualmente tem afastado investidores. Só para concluir, a gente tem uma visão até um pouco curiosa com relação a isso, né? Que à medida que a companhia, de certa forma, se deprecia ou tem algum ruído desse, pode até dar mais um sinal de entrada e de compra na expectativa de uma valorização que vem depois. Ou seja, é difícil fazer essa associação direta entre governança piorou e o preço da ação eventualmente melhorou ou piorou por conta desse desconto que não necessariamente a gente sabe mais ou menos por onde caminha, né? Você. É você, Cabral. Não sabia. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu Zé, Dona Maria... Pessoas que não estão tão acostumadas com bolsa assim, mas estão entrando na bolsa. Entraram na bolsa aí nos últimos anos. Muita gente entrou pós juros de 2%. Tivemos um boom aí de crescimento. E vários deles pegaram na Pro Americanas. Foram lá, Americanas é de janeiro, mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Pegaram na Pro Americana. O que os reguladores, ou a MEC, ou a PMEC... ou quem for, pode ajudar mais essas pessoas? E qual o sentido? Porque o problema aqui não é educação.
O problema era o balanço fraudulento. Quer dizer, ainda está em processo de julgado, o problema é provavelmente um balanço fraudulento para evitar problema aqui. O que vocês podem ajudar? Tipo, aumentar a penalização se pegar um caso desse? As auditorias deveriam ser investigadas melhor? Porque aqui, né, foi só o seu Zé e Dona Maria. Os grandes traders também não pegaram, ninguém pegou esse balanço. Então, não é só o termo educação financeira. Vai para coisa um pouco mais interna. O que vocês sugeririam para melhorar esse tipo de fiscalização, evitar outras americanas? Perfeito. A gente tem aqui várias variáveis impactando esse resultado aqui, Cabral, né? Primeiro deles, né? Eu sempre tenho dito e fiz esse comentário várias vezes aqui na BMC, você mesmo lembrou, que Americanas deve ser lido como um caso isolado, muito impactante, vai deixar lições aprendidas fortíssimas, que possivelmente vão ser no caminho também da regulação, a gente já tem visto essa sinalização, mas é óbvio que a gente não pode tomar isso aqui como o caso agora base para a gente fazer tomar todas as nossas decisões daqui para frente. Isso não é verdade. Eu te diria que o mais importante para o pequeno investidor que tem eventualmente um interesse aqui em diversificação do seu portfólio em bolsa, é o próprio ciclo monetário que a gente citava aqui no bloco anterior, né? Historicamente, o ciclo monetário tem sido a variável mais determinante de aquecimento das bolsas, como disse acho que o Saravalli também no bloco anterior, afetando aqui o balanço das companhias, o seu valuation. Então a gente tem visto as companhias, de certa forma, sobrevivendo com algumas emissões privadas ou também o mercado de crédito que cresceu, acho que na expectativa de retomada desse novo ciclo aqui que pode ter início depois de amanhã, né? E eu acho que vai além do que o próprio valuation das companhias, porque se a gente olha também o mercado de M&As e até o de follow-ons, né, aqui no Brasil, né, eles estão, de alguma maneira, forçando um pouco a barra, 2 anos parados, que a gente não tem IPO, mas que também o próprio mercado de follow-on está ali andando de lado. Então, eu acho que esse vai ser o principal driver daqui para frente, e não necessariamente o que se espera de resultado, obviamente, de Americanas, que, como a gente já viu, vai ter mudança regulatória, como sempre aconteceu na história da humanidade depois de uma crise, mas acho que esse é um movimento que deve ser lido aqui ainda como exceção, a despeito do tamanho aqui que impressionou do movimento que aconteceu lá em janeiro, né? Fechou. Perfeito. Deixa eu só aproveitar esse gancho que ele falou, né, do mercado mais aquecido de follow-ons e essa possibilidade de cada vez mais as pessoas acessarem o mercado de capitais, porque a gente está vivendo um momento, Fábio, que pelo menos existe uma expectativa de uma melhora nesse ambiente econômico, o Brasil, né, melhorando alguns ratings aí de agências de classificação de risco, o cenário econômico melhor, pode vir uma safra de IPOs aí pela frente. E aí, né, movimentar o mercado de capitais, trazer mais investidores, pessoas que queiram pegar esse começo, né, essa nova safra de IPOs, novos investidores. Queria saber como que você está vendo isso, né? Se, de repente, ainda, né, no começo do ano que vem já tem espaço para essa movimentação toda, e a expectativa também no mercado de capitais de ter uma nova safra, de ter empresas novas indo para a bolsa, de movimentar, né, esse mercado que ficou por tanto tempo parado e não deu algumas alegrias também para quem entrou na última safra, né? Muitas empresas acabaram tendo algumas dificuldades depois de abrir seu capital. Isso, a extensa maioria das companhias tiveram dificuldade na última safra, né, Felipe? Mas eu te diria que, como a gente sabe que o mercado opera também na linha das expectativas, eu não descartaria que ainda agora no segundo semestre a gente já tivesse o início desse movimento. A gente já viu uma movimentação de empresas pelo follow-on um pouco mais forte e não seria uma grande surpresa, mesmo que o nível dos juros, obviamente, ele ainda não cria esse incentivo mais direto, mas, obviamente, falando de expectativa, eu acho que é um caminho muito
natural, né? Agora, como você mesmo mencionou, quer dizer, não é que a gente tem aqui o IPO sendo anunciado, que a gente necessariamente já começa, como a gente fala ali, da janela um pouco mais intensa. Isso não é verdade, né? A gente vê que essa última rodada que a gente teve no Brasil, né, citava aqui do número de companhias que, obviamente, se deterioraram ao longo do tempo, desperta sempre uma preocupação do investidor, né, com relação aos fundamentos da companhia. É um pouco chavão a gente falar, mas sem olhar, obviamente, a natureza do que está vindo a público, fica difícil você emitir aqui uma opinião mais geral sobre esse mercado. Mas um fato curioso, só para fechar aqui, né, é de que na última janela que a gente teve, encerrada lá em 2021, né, começou ali no pós-pandemia, um fato curioso foi que a gente teve a redução dos tickets médios das companhias que abriram capital. Então a gente estava acostumado a ter abertura de mais de 1 bi, abertura de 700 milhões, a gente já viu tickets menores de 500 milhões, até menor do que isso, de captação na bolsa, o que dá uma certa expectativa de que a gente pode ver empresas menores também acessando agora nessa nova janela que a gente está na expectativa de se abrir. E acho que esse é um fato positivo que a gente viu ao longo de todo esse período aqui. Uma coisa que eu lembro que abaixo de, acho que era 300, 400 milhões, o IPO ficava tão caro, que não valia a pena ser feito. Barateou muito esse custo. Isso foi pré-Covid, tá? Cabral, esse foi o número onde a gente viu ali na fronteira das aberturas de capital ali no pós-pandemia. Então a gente tinha ali emissões até de 300 milhões, 400 e etc. Mas a gente já tem várias iniciativas sendo discutidas na própria B3 para incentivar e reduzir um pouco esses custos. Tá? Não sei se a gente já vai ter isso de maneira consolidada até lá, mas os próprios investidores enxergam isso com bons olhos. Se não via o processo de abertura de capital com tickets menores, mas eu não quis me alongar, mas a gente viu muitos investidores institucionais que começaram a dar um passo para trás, para ir buscar essas empresas menores antes mesmo delas fazerem um movimento de IPO. Então a gente viu um movimento ali naquela linha do private equity, antes efetivamente da abertura de capital. Muitos institucionais passaram a beber dessa fonte nas empresas fechadas direto, tá? Pode ser um movimento que ocorra aqui, mas nesse mercado de private equity a gente não está vendo essa sinalização ainda de melhoria nas expectativas. É um mercado que foi muito depreciado, acho que a gente ainda está machucado para ele voltar mais rapidamente aqui. Ô Fabio, queria voltar a um assunto lá do começo talvez em relação à governança, que são notícias, possibilidades do governo, pelo menos tentar sinalizar alguma participação junto à Vale agora particularmente. E aí quando a gente fala de Petrobras, você falou muito bem, a gente tem um desconto talvez até excessivo em relação aos pares internacionais. E não é diferente, a gente encontra isso na Vale também. Agora, será que não é algo inerente ao Brasil? Ou seja, será que não vai mudar? Porque se a gente começa a ter sinalização que o governo tem interesse talvez participar ativamente também na Vale, né? Uma empresa aí sim de fato capital pulverizado, mas privada, né? Qual que é a percepção, sobretudo dos investidores que te procuram, estrangeiros, né? De repente fala assim, pô, não é uma questão da Petrobras, é uma questão do Brasil, né? O Brasil precisa ter esse desconto e talvez esse desconto seja eterno, né? Então, aquele ponto que eu te perguntei lá na frente, se a gente pode fazer esse paralelo que a gente está vendo discutindo muito na Petrobras, começar a ter também em Vale particularmente. Saravalli, a gente já viu ruídos aqui desse movimento em Vale, a gente já viu ruídos desse movimento até com alguns boatos numa possível reestatização da própria Vibra, né, a antiga BR distribuidora. A gente viu esse movimento há alguns meses, talvez 6 meses atrás estava mais intenso, mas poucos meses. Isso também em Eletrobras, vamos lembrar, hoje uma empresa privada, né? Então, ou seja, esse risco ele continua existindo, tá? Agora, cada empresa dessa tem um mecanismo diferente de governança, obviamente, para, de algumas maneiras, se proteger de alguns movimentos ou outra mesmo de rituais que devem ser seguidos. Então, uma eventual mudança na direção dessas companhias, e falando especificamente de Vale, que você mencionou, obviamente, se a gente for parar para pensar em termos de probabilidade, assim, estressando, essa probabilidade possivelmente existe. A gente acha que ela é uma probabilidade remota diante da própria estrutura e melhoria de governança que a Vale acabou passando,
principalmente depois do evento socioambiental lá de 2019, mas em 2021 eles fizeram uma alteração estatutária de fôlego, melhoraram muito a governança da companhia, a maioria de conselheiros são independentes. Então, você pergunta assim, Fábio, obviamente pode ocorrer? Pode, né? A gente está num país ali que não necessariamente tem um apreço por respeito a todas as regras, mas eu te diria que é uma leitura muito mais difícil de acontecer. A gente não vê isso num cenário base como uma probabilidade de acontecer na companhia, Saravalli. Muito bom. Vamos acompanhar. Deixa eu só, o Felipe, só para terminar, o Fábio, um último assunto aqui que também está relacionado com esse tema, que é um tema aí sim, de novo, 100% privado, mas em relação, a gente já comentou aqui, sobre a listagem de companhias brasileiras lá fora, né? Nos Estados Unidos tivemos algumas, mas agora talvez a que esteja mais próxima esteja a JBS, né? E a minha preocupação é o seguinte, como é que ficam os acionistas, sobretudo minoritários brasileiros, que nesse movimento, tudo bem, você pode ter uma reprecificação, até ter ganho de capital, mas na maior parte desses movimentos costuma ter um aumento do poder do controlador, né? O controlador cria ali uma classe de ações que acaba tendo mais votos, enfim. Como que o investidor brasileiro, né? Ou seja, qual que é o cenário para nós que estamos aqui, né? Assim, parece que tem aquela sensação de que as nossas empresas brasileiras estão indo embora, né? Elas preferem ser muito mais globais do que locais, e a preocupação em relação ao direito de voto mesmo nesses movimentos aí societários. Saravalli, eu vou começar então do macro para o micro, de dizer que sim, esse é um movimento global. A gente está enxergando essa saída aqui de listagem de companhias brasileiras que não é de agora. A gente discutiu lá atrás a própria ida da XP, a gente teve outros movimentos aqui no Brasil e etc. Eu acho que esse é um ponto, é uma tendência internacional que traz uma certa preocupação maior, não com o fato da empresa estar saindo em si, né? No caso, a gente está falando que a JBS mencionou aqui uma possível dupla listagem, então de alguma maneira ele ainda continuaria negociando BDRs aqui no Brasil. Mas eu acho que o ponto mais alto, que é isso que é difícil de você segurar esse movimento global, de fato vem do caminho da governança, tá? A gente ainda não tem todas as informações que cercam ali essa operação, mas o que a gente já sabe, que é anunciado pela companhia, né, de que eles estariam saindo, né, de uma companhia que teria essa base de operação aqui no Brasil, que seria, então, os investidores passariam a ter ações de uma empresa que seria baseada na Holanda, e a Holanda é um país que tem até regras de apreço pelo acionista controlador, digamos assim, muito maiores do que a gente tem no Brasil. Então, ou seja, a gente percebe, pelo menos ali numa leitura preliminar, que o balanço de governança ele estaria piorando, né? E mais do que isso, concordando com a sua avaliação, a gente percebe que o anúncio faz com que os próprios acionistas controladores, especialmente ali a JIF, teria a possibilidade de ter ações de supervoting, né, supervoting shares, também na listagem deles nos Estados Unidos, via essa empresa na Holanda. Ou seja, a gente estaria falando aqui do entrincheiramento, de um aumento de poder dos controladores, uma redução de um ambiente de governança que estariam saindo aqui do novo mercado. Então, para passar régua, a leitura preliminar é ruim, do pouco que foi, obviamente, divulgado pela companhia. A gente ainda acha que vai ter mais informação vindo por aqui, inclusive quando a Assembleia for convocada, possivelmente a companhia trazendo um pouco mais de luz sobre tudo o que está acontecendo. Muito bom. Obrigado, Fábio. Maravilha. Ô, Fábio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado por sempre atender nosso convite, sempre trazer grandes análises e informações importantes aqui. Pedir para você deixar suas considerações finais aqui, por gentileza, para a nossa audiência. Comentário só de agradecimento de passar por essa sabatina sempre com vocês aqui, né? Não sei se obviamente eu sobrevivi, mas eu digo que é um prazer enorme de trazer um pouco dessa visão aqui dos institucionais brasileiros, não necessariamente sobre preço, mas sobre governança corporativa. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Fábio Coelho, presidente da MEC, aqui com a gente. Sempre muito bacana esse papo, principalmente quando a gente fala, né, dessa expectativa, né, sobre abertura de capital, sobre as movimentações de várias empresas no mercado de capitais e, claro,